Existe um autor canadense, e aqui eu quero citá-lo, mas depois colocar algumas frases de um doutor chamado Miles Munroe, que fala que tudo antes de existir foi um dia uma ideia. A ideia é a coisa mais forte que existe no mundo. As ideias de Aristóteles sobreviveram há séculos. Talvez a gente não saiba o nome dele, ou o nome da família dele, ou que ano exatamente que ele viveu, mas as ideias, os princípios dele estão entre nós até hoje. Talvez a gente não saiba muito sobre Max Weber, ou sobre John Wesley, ou sobre outros grandes autores, mas as ideias deles permaneceram. E essas ideias, elas são mais fortes do que as guerras, elas superam as tecnologias, elas superam as culturas. As ideias, elas têm a força da transformação. E tudo que existe hoje, essa camisa que eu estou vestindo, esse relógio que você tem no braço, essa bolsa que você tem pendurada na cadeira, antes de ser uma bolsa, foi antes uma ideia. Ou não? Antes do Silas e do Pedro entregarem 700 cartas por entregador por dia, eles tiveram uma ideia. E essa ideia foi ganhando corpo. E essa ideia, provavelmente, alguém falou que não dava. E depois eles falam, não, mas dá. Aqui a gente não vai ter tempo para saber detalhes de como é que foi o processo de construção dessa ideia, mas houve uma ideia em curso. Amanhã ou depois, essa ideia estará em outra comunidade, estará talvez fora do Brasil, e muito provavelmente algumas pessoas nem saberão que surgiu da cabeça dos dois aqui, de mais algumas pessoas perto deles. E é interessante que o meu sócio, o Altair, ele tem uma empresa que tem 1 ano só de idade, e ele estava viajando, estava no aeroporto, encontrou um amigo, e esse amigo o apresentou para uma outra pessoa. E ele falou, eu trabalho na área de desenvolvimento sustentável, lá em São Paulo. Ele estava em Joinville. E daí essa outra pessoa falou, puxa, que bacana, eu estou muito interessado em conhecer uma empresa lá de São Paulo, que eu ouvi falar dela, chama Sustainable Hub. Você conhece o pessoal? Ele falou, muito prazer, sou eu mesmo. Ele tirou o cartão e entregou para essa pessoa no aeroporto. Ele falou, uau, você é sócio dessa empresa? Que bacana, nunca imaginei. Ele falou, muito menos eu tenho 1 ano que eu montei a empresa. O mundo funciona assim. As ideias têm um poder de penetração excepcional. Portanto, o que eu estou querendo encorajar vocês, que aquilo que foi um dia ideia na cabeça desses empreendedores que estão aqui, e que estão transformando a realidade à sua volta, e de muitos outros que não estão aqui, mas que nós conhecemos, nós queremos provocar ideias hoje. Nós queremos chegar a 1h da tarde, daqui a 2 horas e pouco, com ideias de como a gente supera as barreiras para fazer esses benefícios alcançarem uma envergadura relevante. Ah, Marcelo, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos mandar para a ONU? Não sei. Silas, quando você teve a ideia, você pensou de levar a ideia para onde? Você sabia para onde a ideia ia parar? Você tinha a vaga noção que um dia você estaria na Rio Mais 20, num evento aqui com várias entidades dando o seu depoimento? Não. Mas você estava aqui. Eu jamais imaginaria que um dia que o Chuck me chamou para tomar um café, na verdade me chamou para jantar, eu estava saindo do meu emprego e ele falou assim, Marcelo, você gostaria de trabalhar com empreendedores? Eu falei, bom, eu já trabalho. Ele falou, não, você gostaria de dedicar um dia da sua semana para assessorar mais empreendedores? Eu falei, tá, podemos fazer um contrato. Aí eu liguei para minha esposa, a Dani, e falei, olha, estão querendo me contratar para eu assessorar empreendedores. Ela começou a rir no telefone. Ela falou, mas você faz isso de graça. Eu falei, pois é, isso aqui é bacana. Ainda bem que não ligou para ela antes. Passados 5 meses, eu estava para entrar de férias. Eu sou de Minas, aqui de Juiz de Fora, fronteira do Rio de Janeiro, mais conhecida como a Grande Rio. Me liga novamente o Chuck lá dos Estados Unidos falando o seguinte, Marcelo, sabe o que é? E eu imagino que ele estava coçando a cabeça do outro lado do telefone. Nós temos um problema. Você está trabalhando como um conselheiro para o programa, mas a gente quer te desafiar a assumir o programa todo, o New Ventures. Eu falei, aí eu que cocei a cabeça do lado de cá, falei, bom, isso não estava combinado, porque dedicar 20% do meu tempo é uma coisa, dedicar 100% do meu tempo é outro. E eu estou dedicando 100% do meu tempo à minha empresa.
Ele falou, pensa, e a gente conversa. Só que eu já tinha pensado, né? Resultado, 3 horas depois eu liguei de volta para ele e falei, bom, eu aceito junto com os meus sócios, nós 3 assumimos isso. E aí a gente dedica 100% do nosso tempo para a empresa e 100% do nosso tempo para o New Ventures. Não me pergunta como, mas não fecha a conta mesmo. Não fecha. Mas está funcionando. Nós fizemos do limão uma limonada. Por quê? Existia a ideia de que dava para fazer. E o empreendedor é aquele sujeito teimoso. E nós aqui nessa sala, sei que tem muita gente teimosa. Ou não. Né? Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela parece teimosa. Ok. Ser menos ruim não significa necessariamente ser bom. O professor Michael Baumgarten é uma referência mundial e eu amo essa afirmação dele, porque a gente fazer com que o empreendedorismo de impacto alcance 10 famílias, ou alcance 2 comunidades, ou alcance uma região remota, desculpa, isso é ser menos ruim, mas não é necessariamente ser bom. Se nós queremos sair dessa Rio+20, especialmente desse encontro aqui, com alguma coisa boa e não alguma coisa menos ruim, a gente tem que colocar, como diz lá no Nordeste, quem é do Nordeste aqui? Botar o bode na sala. Por favor, eleve-nos e explica o que significa colocar o bode na sala. Como é seu nome, Isabela? Apesar de já estar 20 anos no Rio de Janeiro, não tem mais o bode, ele é bem... cheira bastante, viu? O bode é fedido, né? Como você chama? Edilson. Edilson. O que significa lá na terrinha colocar o bode na sala? É mais ou menos a luta, né? É uma luta. Então, é difícil a gente... Porque tem, assim, eu estou 30 anos já dentro do Rio de Janeiro, então... Alguns costumes já estão um pouquinho... E não voltei mais, o que é mais impressionante. Não voltou? Eu não voltei mais, Mas vamos lá. Botar o bode na sala, que é um animal que cheira mal... Mal. Significa o seguinte, vamos colocar o problema sério na mesa. Numa linguagem mais polida, vamos chamar assim. O problema sério é que as nossas muitas iniciativas encontram barreiras. Essas barreiras são grandes. Se não fossem grandes, a gente já teria transformado o mundo. Ou não?